E a gente vai conversar exatamente sobre ela, a reforma da Previdência, avançando no Senado com algumas alterações. A nossa convidada aqui no estúdio é a Cristiana Ugrano Reich, advogada especializada em direito do trabalho e previdenciário, que já veio aqui algumas vezes, está nos ajudando desde o comecinho das discussões a entender melhor todo esse processo. Bom dia, doutora Cristiane, e seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui novamente. Espero que possamos ajudar os ouvintes a entender melhor essa questão toda aqui da reforma. A gente vai fazer isso. Doutora, vamos começar pelo seguinte ponto, né? A cada passo que a reforma dá lá no Congresso, a gente vem e fala o que mudou, o que não mudou, para que a população, os nossos ouvintes, fiquem bem antenados em relação ao assunto, fiquem a par das principais alterações. Agora, avançando no Senado com algumas alterações, o que mudou? Aqui no Senado, exato, com relação às aposentadorias, praticamente nada. Né? O que nós tivemos? O BPC, aquele benefício de prestação continuada, que na verdade é um benefício assistencial e não previdenciário, o que acontece? É um embate que já vem aí na Justiça há tempos, esse critério aí que está sendo discutido e que agora foi rediscutido no Senado. O que nós temos hoje? Numa lei, um critério que só vai ter direito a esse BPC, que é de um salário mínimo, as famílias que tiverem morando ali, basicamente, tá? Morando sob o mesmo teto, uma divisão que não ultrapasse 1/4, ou seja, 25% de um salário mínimo por cabeça. Isso está numa lei. E constantemente esse critério é derrubado na Justiça. Então, qual era a intenção da equipe do governo? Colocar esse critério de 1/4 de salário mínimo por cabeça na Constituição. Como eles disseram, para diminuir a judicialização, né? Para tentar aumentar as chances que o governo, o INSS, ganhe essas ações na Justiça. Isso caiu no Senado. Então, isso continua não estando na Constituição e, então, tudo indica que a questão continuará como hoje, a Justiça derrubando esse critério. E o outro ponto, acho que são as duas principais aqui no Senado, é que nenhuma pensão por morte será inferior a um salário mínimo. Então, a gente já vê também essa discussão vindo desde lá da Câmara, né? Onde primeiro foi proposto que haveria total possibilidade disso acontecer, dependendo do cálculo, o cálculo que se fizesse, o que é a nova sistemática de cálculo. Aí foi dito que se fosse a única renda formal, informal, tal, e aí agora caiu. Não vai ter análise nenhuma, de jeito nenhum, pensão por morte vai ser menor que o salário mínimo. Eu acho que essas são as duas principais alterações, Arcon. E muita gente tem dúvida, falando por que demora tanto esse processo, né? Porque é uma proposta de emenda constitucional, precisa da avaliação e da aprovação nas duas casas, em duas votações. Próximo passo agora é a votação em plenário, né? Votação dupla em plenário. Qual que é a expectativa da senhora? Bom, essa questão ela é política, né? Não é técnica. Mas em relação a talvez alguma... Porque aí sempre os deputados querem... Cada um tem o seu interesse. Eles atendem também a interesses de suas bancadas, de seus partidos. A senhora acha que isso pode ter alguma consequência no aspecto técnico? Olha, eu acompanhei os debates, né? Que a TV... Senado, estatal, exatamente, ela mostra. E realmente isso que você falou. O que a gente está vendo são as categorias, né, mais fortes ou próximas ali aos congressistas, né, fazendo realmente pressão. O que me parece aqui, o que nós tivemos foi uma negociação onde os pontos mais delicados, que seriam realmente fruto dessa pressão de algumas categorias, ficaram para a PEC paralela. É o que me parece. E nessa PEC principal, vamos dizer assim, né? A original ou principal, sei lá, como queiram chamar, já teve aquela triagem assim e passaram os pontos super polêmicos e que atendam mais categorias eventualmente para a PEC paralela. Então, eu acho que as atenções agora têm que estar voltadas para a PEC paralela. Sim, nela está um ponto muito importante, que é a inclusão de estados e municípios. Aí eu me pergunto, e polêmico, né? Que a gente vem tratando disso em todas as nossas conversas, nós falamos sobre isso e muitos dos políticos, muitos líderes partidários chamaram atenção durante todo esse processo para a importância de serem incluídos estados e municípios. Por quê?
É que de nada adianta, né? Sanar as dívidas, as contas, digamos assim, da União e aonde a população vive efetivamente, né? Fisicamente, digamos. Estar com as contas todas desajustadas, né? Gastando muito mais do que deveria com pensão e aposentadoria de funcionalismo público. E faltando dinheiro para o básico, onde a população está ali, né? Saúde, saúde não é só a União, o município também presta saúde, e às vezes até mais efetivo, né? E até infraestrutura do município mesmo. Então fica estranho, né? Não é só a União que tem que tomar conta disso. Onde a gente está vivendo, afinal de contas, é no município, não é? É no estado. Então, tá um pouco esquisito isso. Por quê? Porque tá esse ponto super importante na PEC paralela e outras coisas que, se aprovadas aqui, têm um potencial de desidratação forte também. Aí, Por exemplo? por exemplo, vamos lá. Carência de homens voltando para 15 anos. Porque hoje a gente ficou que homens que vão ingressar no sistema será de 20, para quem está 15. Para homem, irrestritamente, a carência volta para 15. Criar um benefício novo, um benefício para crianças em situação de miséria. E sem determinar qual será a fonte de custeio disso, que me pareceu até estranho, porque a própria Constituição diz que nenhum benefício poderá ser criado, majorado, estendido, sem a criação da respectiva fonte de custeio. Então, e não foi dito nada a respeito disso. Pode dar algum problema no aspecto legal, né? Me parece que sim. Em se chocando com a Constituição. Eu creio que sim. Tá. Aumentar um percentual de aposentadorias por invalidez com 100% e não obedecendo aquele cálculo escalonado. Aumentar a quantidade de possibilidades de acumular pensão, por exemplo. Uma série de coisas que tem potencial aqui para policiais, entendeu? Então, uma série de coisas que tem, sim, um potencial de desidratação, junto com essa medida super importante que é a inclusão de estados e municípios. Aí, vamos ter que acompanhar, porque já pensou se essa questão dos estados e municípios, que já foi tida como muito polêmica, não passa e as outras passam? Como é que fica? Prejudicou um pouco a PEC principal, né? Uhum. Doutora Cristiane, a senhora que acompanha esse assunto muito de perto, tem uma atuação no campo da advocacia, é especialista no assunto. Quais são as principais dúvidas das pessoas, dos trabalhadores, em relação a toda essa reforma da Previdência? E, dado esse processo todo, já transcorreram muitas discussões e tal, essas dúvidas ainda permanecem? Permanece. A maior aflição, digamos assim, é o quanto eu serei impactado. E aí depende muito. Aí entra aquela questão das regras de transição, 4, 5, como queira, né? Aí cada um vai ter que analisar a sua situação. Depois a gente reprisa direitinho o conselho de como a pessoa pode fazer isso, no caso dela, através do site do INSS mesmo. Essa é a principal. E outra, é uma coisa engraçada, Arcon. A gente fica muito evidente o quanto falta de informação para o cidadão. A pessoa não tem muita noção do que é previdência, do que é assistência. É muito interessante. Então, a pessoa vem perguntar, eu nunca contribuí, mas eu já tenho a idade, eu vou poder me aposentar? Então, é uma falta de conhecimento bem básica. E que eu brinco até com os meus alunos, né? A gente percebe que falta ao brasileiro muita educação previdenciária. Não só de planejar. Seria natural que a gente falasse, falta educação previdenciária para planejar a aposentadoria. Dera se fosse só isso. Não é. Falta o conhecimento básico. Então, uma primeira aula de direito previdenciário, de direito... Nos dê, por favor. A primeira coisa que a gente fala para os alunos, olha, seguridade social, que é uma expressão que a gente ouve muito, não é sinônimo de previdência. A seguridade é um sistema de proteção que inclui proteção em 3 áreas: previdência, assistência e saúde. Saúde é prestado pelo SUS, é gratuito, certo? Para todos. Assistência social é para quem não conseguiu se inserir no mercado de trabalho a ponto de ter uma proteção previdenciária. E ela é para cobrir as necessidades, assim, muito elementares.
É uma expressão que choca, mas é uma expressão técnica. É para tirar a pessoa da condição de miserabilidade, tá? E a previdência? A previdência, ela foi feita para quem esteve no mercado de trabalho e contribuiu. Funciona com um sistema de seguro, imitou um sistema de seguro. Então, é claro, não adianta eu bater o meu carro e daí eu bater lá na porta da seguradora e falar assim, eu bati meu carro, conserta para mim? Só que eu nunca paguei o seguro, não é verdade? É a mesma coisa a previdência. Então, como que eu pago a previdência? Exercendo uma atividade remunerada, automaticamente eu sou obrigatória a meu pagamento. Eu sou segurado obrigatório, segundo a lei. Ou eu posso pagar como facultativo. Se eu sou dona de casa, desempregado, eu pago facultativamente. Essas são as duas maneiras de eu vir para a proteção da previdência. E outro equívoco constante. A gente ouve, eu não sei, parece que desde criança a gente é ensinado de uma maneira errada. A gente cresce aprendendo que quando eu tiver aposentadoria, eu vou curtir a minha vida, porque eu vou ter a minha aposentadoria de um valor que mantenha o meu padrão. Nunca foi feito para isso. Não adianta a gente se revoltar. Isso é um mito. É uma mentira. É uma mentira. É uma mentira. Enquanto a assistência foi criada para tirar a pessoa de uma situação de miserabilidade, a previdência foi feita para manter um patamar mínimo de dignidade. Se a gente tinha na vida ativa um ganho que ultrapassa o teto, né, que é de quase R$6.000 agora nesse ano, o que eu tenho que fazer? Um planejamento previdenciário. Vou fazer a minha poupança de alguma outra maneira. Vou fazer uma previdência privada, vou guardar no banco, vou investir em alguma coisa. Aí é com cada um. O sistema, a lei previdenciária dá a alternativa, que é fazer a previdência privada ou complementar, é a mesma coisa. Mas aí é uma liberdade de cada um. E então, o mais básico, a gente percebe agora com as dúvidas que estão vindo das pessoas, é isso, não só essa aflição, né? Como a reforma me impactará, por mais que as pessoas, de uma maneira assim, pelo menos as que eu tenho contato, de uma maneira maciça, quase unânime, elas sabem, não precisava ter realmente essa reforma, a gente é consciente que precisava, eu sei que eu vou ser de alguma maneira prejudicado, mas é inevitável, é a nossa cota de sacrifício. Elas sabem disso. Aí, mas vem a aflição. Como eu serei impactado? E o pior, a gente vê que falta essa educação básica de saber o que é o sistema. É isso. Doutora Cristiane Grano Reich, advogada especialista em direito do trabalho e previdenciário, prestando esclarecimentos aqui à Jovem Pan em relação à reforma da Previdência. Passou em 2 turnos no Congresso, na Câmara dos Deputados, e agora a discussão está no Senado Federal. Daqui a pouco a gente volta com ela, mais informações aqui no Jornal da Manhã. Agora, 9h19. Saúde. Minuto do Coração. Dr. Kalil. A incidência de infarto em mulher é maior após a menopausa, pois no período fértil ou pré-menopausa, os hormônios, o estrógeno protege. O que causa o estrógeno? Uma proteção natural. Vasodilata as artérias, elas ficam mais largas e reduz o risco de ter obstrução, placa de gordura nas artérias. Perdendo essa proteção na menopausa, a incidência de infarto na mulher aumenta. E o que fazer? Adianta repor hormônio? Se os níveis de hormônio na circulação forem baixos, há um benefício sim, principalmente no período pré-menopausa, se os hormônios fossem baixos. Então a mulher pode repor hormônio? Pode sim. Aumenta o risco de doença cardiovascular, que é um mito que se tinha? Não, quando os níveis estão baixos. E até um benefício, a mulher que tem níveis de hormônio baixos na pré-menopausa se beneficiam muito com a reposição hormonal, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Durante a menopausa, pode-se repor hormônio? Sim, quando os níveis estão baixos. Não adianta ter a ideia de que, como você tinha uma proteção hormonal antes da menopausa, ficar tomando hormônio sem precisar no período pós-menopausa, que inclusive aumenta o risco de doença. Minuto do Coração. Dr. Kalil. 9h21. Repita. 9h21. Você, espectador que nos assiste, ouvinte que nos acompanha,
também pelo rádio, pelo Dial AM, FM. Eu queria aqui fazer um convite a você. Tem dúvidas sobre a reforma da Previdência? Liga aqui pra gente, a gente vai conversar ao vivo com a doutora Cristiane Grano Reich, de repente ela tira a sua dúvida. O nosso telefone é o 11 2870 9707. 9h22 agora. Repita. 9h22. Voltando aqui ao papo com a nossa entrevistada Cristiane Grano Reich, advogada especializada em direito do trabalho e previdenciário. A proposta de reforma da Previdência foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça na última quarta-feira, avançando mais uma etapa no processo de tramitação. Por se tratar de uma mudança na Constituição, uma PEC, os trâmites são rigorosos, então são necessárias aí 2 votações nas 2 casas, tanto na Câmara, onde já houve esse processo, quanto no Senado. Próximo passo por lá, a proposta precisa passar por 2 turnos, haverá o debate e a votação no plenário. Nós abrimos a nossa linha aqui para que você, espectador e ouvinte da Jovem Pan, tire a sua dúvida sobre a reforma da Previdência. Aproveite que é grátis, hein? Está aqui conosco no estúdio a doutora Cristiane Grano Reich, advogada especializada em direito do trabalho. E nós já temos um ouvinte na linha. Alô, bom dia, qual o seu nome e qual é a sua dúvida? Alô, Ricardo, bom dia. Meu nome é Marcelo Pérez, tudo bem com você? É um prazer falar contigo, hein? Tudo jóia. Pode endereçar a sua pergunta à Cristiane, por favor. Doutora Cristiane, impressão minha, ou na nova Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência ficou mais vantajosa que a atual em relação a tempo de contribuição. A gente foi vendo, né, essa questão de o que envolve deficientes ou até exposição a agentes nocivos. Houve muita sensibilização por parte dos congressistas e tal, e no final das contas a gente pode dizer que ficou um pouco mais vantajoso, sim. Vamos para o próximo ouvinte. Mais dúvidas aqui da nossa audiência. Alô, bom dia, quem fala, qual é a sua dúvida? Bom dia, Josefa. A minha dúvida é porque eu tive 30 anos de serviço público, né, concursado no município onde eu resido, e eu me aposentei pelo Instituto de Previdência Municipal. E eu prestei concurso em outro município recentemente, fui aprovada, fiz a 2ª fase da prova prática e tudo, e fui convocada, levei todos os documentos, mas no dia que eu levei todos os documentos, eu informei que eu era aposentada no município onde eu resido, e a pessoa lá do Recursos Humanos disse que então eu não poderia assumir o cargo concursado, porque eu já tinha um concurso público municipal, eu ia dar acúmulo de cargos públicos. Mas eu falei, como assim? Eu não estou exercendo nenhum cargo público, eu exerci por 30 anos, né? Inclusive muito mais, porque eu tive a previdência privada também, né? Meus primeiros empregos foi em empresa privada. Até fiquei com uma sobra lá de anos de contribuição, né? Eu tenho 59 anos agora, vou fazer 60 mês que vem. Então eu queria saber, assim, porque um advogado falou que eu tinha direito, podia entrar com recurso, outro falou que não tinha direito, eu estou em dúvida, porque quem é aposentado pelo INSS pode trabalhar de novo, né? E exercer outros cargos e contribuir e ser admitido em outra empresa, né? E quem tem cargo público municipal não pode assumir um cargo mesmo tendo prestado concurso e aprovado e feito as provas e tudo, eu estudei, me preparei, como que eu ajo assim? Essa questão é impossível da gente responder dessa maneira. Ela teria que ver a legislação específica, porque são regimes próprios. O regime próprio, ele tem a legislação própria e tem o edital de chamamento para esse concurso. Então, a primeira coisa, realmente, procurar um advogado que vai analisar toda essa documentação e vai ver se há impedimento, por que há e por que não há, e, eventualmente, sim, ingressar na justiça para questionar isso. Alô, bom dia, próximo ouvinte, próximo espectador aqui da Jovem Pan. Nós estamos proporcionando aí aos ouvintes a possibilidade de tirarem suas dúvidas com a doutora Cristiane Grano Reich,
advogada especializada em direito do trabalho e previdenciário. Daqui a pouco a gente volta com mais ouvintes. Doutora Cristiane, só pelas 2, 3 entradas e participações aí, dá para ver que as dúvidas são inúmeras, né? Exato. E temos mais uma. Alô, bom dia. Bom dia, Ricardo. Meu nome é Rogério Zaratim. Eu sou aqui de São Paulo. Completei 65 anos de idade no mês de março e dei a entrada em minha aposentadoria através do meu INSS, que é a orientação que eu recebi nas agências do INSS, que teria que ser via informática, né, via site, ou o telefone 135. O fato é que desde o dia 19 de março, a entrada que eu dei na minha aposentadoria está parada, ninguém mexeu em nada, já estamos completando 6 meses e não obtenho nenhum tipo de informação por parte do órgão. Eu ligo no 135, recebo aquelas mensagens, as respostas são como uma receita de bolo. Olha, é assim mesmo, aguarde, o senhor vai receber desde o dia que o senhor entrou, deu entrada, e assim mesmo demora, tem muito pouca gente, são poucos funcionários e tem que aguardar o tempo que for necessário. Mas fui até uma agência do INSS no centro da cidade de São Paulo, e um advogado conversando comigo disse que eu fiz bobagem. Eu não deveria ter feito conforme a regra. Eu deveria ter consultado um advogado e em 20 dias eu teria a minha aposentadoria resolvida, já que há um acordo entre a OAB e o INSS e um grupo de advogados especializados, e eu já estaria gozando dos meus direitos de aposentado se tivesse feito conforme a regra da OAB. Gostaria de perguntar à doutora Cristiane se isso é fato e por que o INSS nos orienta de forma tão equivocada. Eu tenho 53 anos de trabalho, 47 dos quais na área de informática, que eu sou um homem da área de informática, e sei que a informática foi feita para ajudar, não para complicar. O INSS prova que é o contrário, é para nos deixar pendurados e sermos, mais uma vez, ludibriados pelo governo. Como a própria doutora disse, o governo mente a respeito da aposentadoria e nós fomos enrolados até na hora que, depois de 53 anos de trabalho, estamos aqui à mercê do governo. Eu agradeço, muito obrigado. É um prazer ouvir a doutora aos sábados. E muito obrigado, Ricardo, é a Jovem Pan que nos dá essa oportunidade. Esse é um dilema antigo. Sim, o INSS está com defasagem de pessoal, tanto que concurso público para contratação de serventuários do INSS deveria ter sido aberto esse ano, até agora não foi, e até o Ministério Público alertou que pode ser até que ingresse com alguma medida para tentar forçar que o governo abra contratação de novos servidores, e isso realmente está gerando um impasse enorme. Com essa questão de contratar o advogado, é muito complicado se pronunciar a respeito disso. O que eu posso dizer? O governo, o INSS, ele está em processo de informatização, tá? Tá longe de ser o ideal. Então, até pouco tempo atrás, os processos administrativos eram físicos, agora eles estão passando a ser digitais. Então, eu acho que a informática, como ele mesmo disse, né, tem que ajudar? Sim, só que nós estamos num processo muito embrionário ainda de informatização, de digitalização no INSS. Então, a resposta vai vir ali, né, pelo sistema, mas o cálculo sabe-se Deus, depende de alguém lá dentro que não é o sistema.
Então, nós estamos vivendo um momento meio conturbado, sim, com relação a isso. E está normal, de fato, essa demora. O que ele pode fazer é tentar procurar um advogado para ver se encontra alguma maneira de agilizar isso. Mais um ouvinte na linha. Alô, bom dia. Seu nome e sua dúvida, por favor. Caiu a linha. Cristiane, eu quero fazer uma pergunta, mais uma aqui. Quando é que, em se aprovando a reforma lá no Senado Federal, quando é que as novas regras começam a valer? Ao que tudo indica, assim que o presidente promulgar. Dada a promulgação, já, sim, tanto já que começa a afetar a vida do trabalhador nesse sentido. Exatamente. Do contribuinte. Essa é a expectativa. Sim. Temos mais um ouvinte. Alô, bom dia, sua dúvida. Bom dia, Ricardo. Eu vou colocar minha dúvida aqui para você e mais para a doutora Cristiane. Por favor. Como ouvinte de vocês aí, assídua, e estou amando esse programa de hoje. Muito obrigado. Queria saber, frente a essa mudança, se não for aprovada, existe a possibilidade dos que já recebem a aposentadoria perderem esse recebimento, caso não corra tudo bem? Não, pode ficar tranquila. Quem já recebe aposentadoria não corre nenhum risco. Isso é constitucional, isso está na Constituição de maneira muito forte. É o que no direito a gente chama de direito adquirido. A pessoa já adquiriu o direito à aposentadoria no modelo da lei da época em que ela se aposentou. E isso, pela Constituição, de maneira muito forte, não pode ser alterado. Pode ficar tranquila. Doutor, o que fica de lição aí de mensagem, de todas essas mensagens, foi rapidamente, desde que a gente abriu a linha, uma avalanche de mensagens e dúvidas, né? A lição é a de que é preciso que o governo trabalhe a comunicação dessa questão, não só o governo, né? Os políticos em geral. Todos eles, sejam integrantes da Câmara dos Deputados, sejam integrantes do Senado Federal, têm essa missão de fazer chegar à população todas as informações a respeito da reforma da Previdência. Afinal, as dúvidas são muitas e a gente vê também um número de dúvidas básicas, né? O que chega até a nos assustar. Exatamente. Por isso que quando você me perguntou quais eram as dúvidas, por incrível que pareça, as dúvidas não são tão relativas às mudanças. As dúvidas são muito mais básicas, embrionárias mesmo, né? Como eu disse, falta aqui uma educação básica previdenciária mesmo, né? Mas a Jovem Pan está fazendo seu papel, né? A nossa parte a gente está fazendo, contando com um auxílio muito importante da senhora Cristiane Grano Rai, que é advogada especializada em direito do trabalho e previdenciário. Muito obrigado novamente, bom dia, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, bom dia a todos, bom feriado. 9h.